Peraí. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiana. Pessoal, primeiramente eu queria pedir a vocês uma coisa, que vocês assistam o vídeo até o fim, tá? Assistam a aula até o fim. Eu tenho acompanhado e tenho percebido que vocês não estão assistindo a aula até o fim e também tenho visto os exercícios e por conta desse não assistir a aula até o fim, estão errando questões que poderiam acertar nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Hoje, nós vamos continuar trabalhando nosso conteúdo sobre ética. Na semana passada, nós iniciamos falando sobre ética, teve uma aula mais geral de conceito, de conceitualização do que é ética, e hoje nós vamos falar de uma coisa que compõe a ética, que é a moral, tá? Então, moral e ética, eles andam sempre juntinhos e parece até que são a mesma coisa. Porém, não é, tá? Moral é uma coisa, ética é outra coisa completamente diferente. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu coloquei essa figurinha aqui ilustrativa para a gente dar um pontapé inicial do que é moral, do que é ética. Lembra que na aula passada eu falei que nossas decisões precisam ser pensadas e bem avaliadas e que toda decisão que nós tomamos precisa ter base na ética, tá? Então, eu trouxe essa figura ilustrativa aqui, ó, o homem com a dúvida, com cara de dúvida, do lado um bonequinho do mal, do outro lado um bonequinho representando o bem, e ele ali no meio tentando decidir o que é que ele tem que fazer. Porque, normalmente, quando nós atendemos esse lado do bonequinho do mal, nós vamos estar fazendo o quê? Fugindo de regras éticas. E nem sempre nossas decisões, para estar baseado com a ética, ela vai ser exatamente o que a gente gostaria de fazer, né? Às vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito e não o que a gente gostaria de fazer. E quando a gente faz o que a gente tem que fazer e não o que a gente quer fazer, normalmente essa decisão está baseada na ética. E hoje nós vamos falar sobre moral. Ética e moral, elas estão muito ligadas, elas estão profundamente relacionadas uma com a outra, mas não significa a mesma coisa, tá? A ética, ela é uma reflexão muito mais geral do mundo, enquanto a moral, são regras de uma comunidade, de uma sociedade, pode ser até de uma família, pode ser até uma regra sua pessoal, tá? Então, a ética é aquela regra mais geral, por exemplo, um princípio ético, não matar é um princípio ético, não roubar é um princípio ético. Porém, existem questões morais, né, que são permitidos em algumas sociedades e que não são permitidos em outras, certo? Muitas vezes, um princípio moral de uma comunidade ou de uma sociedade pode até ferir a ética de uma outra sociedade, o que não implica dizer que eles estão certos e aqueles outros estão errados, o que implica dizer que eles têm culturas diferentes e permitem coisas diferentes. Exemplo, vamos para um exemplo. Uma comunidade indígena, por exemplo, hoje em dia não mais, né? Mas uma comunidade indígena, vamos trabalhar aqui com a noção de uma comunidade indígena ainda pouco influenciada pela cultura branca. Então, nós temos essa comunidade indígena. E para eles é muito comum, é muito normal andar sem roupa. Para a gente, não é comum, não é normal andar sem roupa. Então, existe um código de moral lá que é diferente do nosso. Para nós, por exemplo, é a coisa mais normal do mundo você ir à praia e usar um biquíni e os homens usar uma sunga. Isso é uma coisa comum, é uma prática normal da nossa sociedade. Se você for para o Oriente Médio, isso não é uma prática comum, tá? Você não pode andar de biquíni lá. Por quê? Porque fere a moral deles, tá? Não fere um princípio ético humano, mas fere a moral daquela comunidade, que não permite esse tipo de comportamento. Então, entendam que a ética é sempre algo maior, tá certo? Que serve para a humanidade como um todo, e a moral são regras que podem variar dentro de uma sociedade, que pode variar de religião para religião, e não tem problema isso, tá bom? Existe a moral cristã, existe a moral umbandista, existe a moral espírita,
porque existem regras específicas para cada uma dessas religiões, mas todas essas religiões devem respeitar a ética humana, tá bom? Os princípios éticos da humanidade. Então, vamos seguir aqui. Nós vamos ter também, a palavra moral, ela vem do latim, e ela se refere a um padrão de comportamento aceitável por um grupo, sendo instruída socialmente. Ou seja, todo grupo ele tem aquele padrão moral que as pessoas devem seguir, tá? Quando alguém desobedece essa regra de moral, esta pessoa ela está desobedecendo uma regra social. Por desobedecer essa regra social, normalmente existe correções de conduta. Exemplo, roubar é proibido, tá? Roubar é uma coisa que não é moralmente aceitável. Se alguém vai lá e rouba e ele é pego, ele vai ter um código de regras que serão aplicados para ele. Ele vai preso, ele vai ser processado, ele vai, de alguma maneira, ter que pagar à sociedade por descumprir esse valor moral. Por exemplo, vamos voltar aqui ao valor que eu falei no início, que nós usamos roupas. Beleza, nós usamos roupas. Os índios não usam roupas, nós usamos. Então, se uma pessoa resolver sair por aí andando na rua pelado, essa pessoa está descumprindo um dos nossos valores morais instituídos por nós na nossa sociedade. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ser presa e ela vai ser processada por atentado ao pudor. Então, existem regras para poder conduzir a moral. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. A moral de um muçulmano no Oriente Médio, por exemplo, é diferente da moral de um budista tibetano e de um brasileiro. Pronto, isso nós já falamos, né? A moral, ela se diferencia de uma sociedade para outra. Com isso, a gente percebe que a moral não é universal, tá? Ela é própria de cada grupo e de cada tempo específico. Na mesma sociedade, por exemplo, a moral, as condutas de moral, elas vão mudar de acordo com o tempo. A aula passada eu já dei o exemplo, né, dos escravos, que há alguns séculos atrás era perfeitamente normal uma pessoa que tivesse dinheiro poder comprar um escravo, que é comprar uma pessoa e ter aquela pessoa como um objeto na sua casa. Como hoje a gente vai em um pet shop e compra um cachorro. Entenderam, pessoal? E funcionava da mesma forma a escravidão. Hoje você pega seu dinheiro, você vai em um pet shop e você compra um hamster. Ou você compra um passarinho. Antigamente, as pessoas que tinham dinheiro, pegavam seu dinheiro, iam no mercado de escravo e compravam um escravo. E aquele escravo era dele. Igualzinho a gente hoje tem um pet. Com uma pequena diferença. Esses escravos eram comprados para trabalhar e eles eram extremamente maltratados, o que hoje em dia a gente não faz com os nossos animais de estimação. É uma comparação bem dura, mas é exatamente o que acontecia. Os escravos eram, sim, tratados como animais, não eram tratados como pessoas. E por hoje, pessoal, a nossa aula se encerra aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá? E para a gente poder tirar as dúvidas. Hoje, especialmente, nós vamos ter uma aula que vocês vão precisar assistir esse vídeo inteiro até o final para poder responderem a atividade. Não é prova, mas vale ponto, tá bom? Então, tenham uma ótima semana de estudos e até a próxima aula.